inicial dele. Se eu quero fazer um bicho completamente bobo, que pode ir para qualquer lugar, né, movimento browniano, eu adoto 360 graus, então ele tem a mesma probabilidade para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Tá? E além disso, ele se movimenta uma certa quantidade. Essas são as três coisas que acontecem no meu mundo virtual, e é um modelo dinâmico estocástica, porque cada uma dessas coisas tem uma probabilidade de acontecer. Legal, tem mais uma regrinha no meu mundo que é a seguinte: quando tem mais um indivíduo, um ou mais indivíduos, num certo raio de distância do meu indivíduo focal, de cada um deles, ele não se reproduz mais, ele só pode morrer ou andar. Então eu estou criando aqui uma capacidade de suporte. Cada indivíduo precisa ter uma área mínima exclusiva dele para ter os recursos que ele precisa para se reproduzir. Então eu tenho essa outra regra. Quando não tem ninguém, ele pode fazer as três coisas. Quando tem um ou mais vizinhos nessa área mínima necessária para ele se reproduzir, ele não se reproduz. Tudo bem? Legal. Esse meu modelo tem esses parâmetros aí. Então já é um modelo complicadinho, né? Mesmo com essa coisa tão simples, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros. Né? Um parâmetro, bom, os parâmetros são as taxas com que as coisas acontecem, que estão diretamente relacionadas às probabilidades com que acontecem. Tá? Então eu tenho uma taxa de movimentação, uma taxa de mortalidade e uma taxa com que ele gera um novo filhote. Além disso, eu tenho o raio da área de vida exclusiva de cada um desses indivíduos. Todas essas coisas têm o mesmo valor para todos os indivíduos no meu caso. Vocês devem saber que uma das virtudes do modelo baseado em indivíduo é que vocês podem fazer com que cada indivíduo tenha valores diferentes, investigar o efeito da variabilidade desses parâmetros. Mas aqui eu estou com um exemplo simples que todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos valores. Além disso, eu tenho o ângulo divisado, que define o quão direcional é o movimento dos indivíduos, e eu tenho um tamanho de passo. Depois eu vou juntar essas duas coisas num único coeficiente que expressa, perdão, vou juntar a taxa de movimentação e tamanho de passo num único coeficiente que expressa o quão rapidinho o bicho é. Legal. E nas simulações que eu vou mostrar aqui para vocês, os resultados que eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho também, eu sempre tenho, na verdade, para qualquer modelo, o que a gente chama de condições iniciais, no caso o número inicial de indivíduos da minha população, que eu fiz variar de 1 a 200, e a posição inicial de cada indivíduo eu também tenho que definir no meu plano, que eu sorteei a posição deles. Então eles começam um certo número de indivíduos, a população iniciada com um certo número de indivíduos distribuído ao acaso dentro de uma área de tamanho tal que a capacidade de suporte da área seja 200 indivíduos. Então, teoricamente, essa população deveria chegar no máximo 200 indivíduos. Um dos resultados muito interessantes que eu não vou explorar aqui, mas vou chamar a atenção que eu acho bem interessante, é que muitas vezes você passa dessa capacidade de suporte. Existem certas condições de parâmetros, por incrível que pareça, que fazem com que a população desses modelos aqui passe da capacidade de suporte que você calcularia somando as áreas exclusivas dos indivíduos. Beleza. Qual que é a minha resposta? Eu defini quais são os meus parâmetros. A minha resposta, bom, posso tirar várias coisas desse modelo. Eu posso tirar o número, o tamanho da população num dado momento, a variação entre diferentes rodadas do modelo. Aqui eu estou interessado em qual proporção das simulações termina com a população de tamanho zero, após um certo tempo que eu vou dar. Tá? Então eu defino um tempo até quando eu vou rodar vou correr o meu modelo, e algumas dessas populações podem terminar com 0 indivíduos, outras vão terminar com 1 ou mais indivíduos. A proporção de populações que terminam com 0 indivíduos é uma estimativa da probabilidade de extinção daquela população sob aquela combinação de parâmetros. Então, para cada combinação de parâmetros, eu preciso rodar o modelo várias vezes para ter essa proporção. Ok? Até aqui tudo bem? Beleza, defini parâmetros, defini resposta, condições iniciais. E agora eu tenho que definir o meu espaço de parâmetros. Né? Para cada um daqueles parâmetros, taxa de movimentação, taxa de mortalidade, assim por diante, eu tenho que definir qual que vai ser o valor mínimo e o valor máximo que eu vou usar na minha exploração do espaço de parâmetros. Eu estou definindo esse espaço de parâmetros que é finito. Né? Eu tenho que ser finito para poder amostrar dentro dele. Né? A primeira coisa que a gente faz para mostrar é definir a nossa população mostral, certo? A gente tem que delimitá-la para depois eu tomar a amostra dela. E aí entra isso é uma das coisas mais difíceis. Por quê? Como é que a gente vai definir o que são os valores dos parâmetros? Bom,
você tem que ter alguma situação de referência para fazer isso, né? No caso aqui, eu procurei algumas bases de dados e achei que mamíferos seria legal. Tem bastante dados a respeito de mamífero, então tem bases de dados extensas de taxa de crescimento, taxa de mortalidade de mamíferos. Isso está muito relacionado com o tamanho corporal, né, como na maioria dos organismos seres vivos. Mas tem uma outra coisa importante que a gente observa nos dados reais de valores desses parâmetros. Eles podem estar correlacionados. Então aqui a gente tem, dessas duas referências aqui, a gente tem em escala logarítmica a taxa de mortalidade em 1 sobre anos e aqui a densidade populacional no campo, que deve ser alguma coisa próxima da capacidade de suporte, a gente acredita, né? E aí o que a gente tem é que bichos que têm uma densidade populacional alta têm também uma taxa de mortalidade alta. Vocês conseguem imaginar por quê? São bichos pequenos. Cabem muitos num espaço pequenininho, então a densidade populacional é alta e esses bichos pequenininhos vivem pouco. É isso, né? Então isso está relacionado, por trás disso tem várias alometrias, várias relações alométricas com o tamanho corporal. Tá? Então tem duas coisas aqui que eu preciso incorporar no meu espaço de parâmetros, e é possível, não vou entrar em detalhe, eu quero deixar a mensagem que é possível fazer isso no intercubo latino. Uma, se você quer considerar que esses parâmetros têm uma distribuição, então alguns valores de densidade populacional dentro dessa base de dados de densidade populacional de mamíferos, que foi analisada pelo Damut, alguns valores são mais prováveis do que outros, são mais frequentes do que outros. Eu posso levar isso em consideração quando eu estiver mostrando. Então eu posso mostrar segundo essa distribuição, de modo que valores aqui têm uma maior probabilidade de serem incluídos na minha amostra do que os valores extremos. Por quê? Porque o meu interesse pode ser reproduzir a resposta do meu modelo dado um certo conjunto de condições que eu observo na natureza. E eu também posso forçar para que dentro do meu hipercubo latino haja essa relação entre os parâmetros. Eu fiz isso aqui. Não fez muita diferença no caso, mas eu acho que uma questão muito interessante é verificar se a inclusão dessas correlações afeta muito o resultado do nosso modelo. É possível fazer isso. No final da palestra eu vou indicar os códigos que estão disponíveis para fazer isso. O André Chalon já programou. E vocês podem. Então vamos ver agora os resultados, né? Enfim. Legal. Então o que eu estou mostrando aqui para vocês é um gráfico que a gente sempre vai ter o valor do parâmetro e aqui a resposta, que é a proporção de populações extintas em 100 tentativas, 100 rodadas de cada modelo. Os números estão esquisitos aqui, porque esses aqui são gráficos de relações parciais. Então, para cada valor do parâmetro, eu estou descontando a relação dele com os outros parâmetros, que eu mostrei para vocês que eu forcei que alguns parâmetros tivessem correlação, e também a probabilidade, estou mostrando aqui a probabilidade descontada o efeito das outras variáveis. Então, a gente está em casa aqui, no final das contas, né, ao fazer isso tudo, vocês vão terminar com o quê? Vocês vão terminar com uma tabela que tem, em cada linha, uma combinação de parâmetros e a resposta que o modelo te deu. Perfeito, né? Uma coisa com a qual a gente está super familiarizado. É uma tabela que você vai analisar. Bom, eu tenho a resposta, tenho variáveis preditoras, eu tenho toda a caixa de ferramentas da estatística aí para tentar explorar a relação entre essas duas coisas, né? Como que uma variável resposta reage a um monte de variáveis preditoras. Então é muito legal também dessa abordagem que ela aproveita técnicas de análise de dados que a gente usa em outras circunstâncias. Né? Já deve conhecer, ou tem que conhecer, né? Quando a gente está na pós-graduação, talvez a gente não queira, mas a gente acaba tendo que aprender estatística. Então, uma boa notícia aqui é que vocês não precisam aprender muito mais do que isso para fazer uma boa exploração dos espaços de parâmetros. Então, beleza, nos próximos gráficos que eu vou mostrar para vocês, então, parâmetro por parâmetro, o efeito dele sobre a resposta do nosso modelo, que é a probabilidade de extinção. Não se preocupem com os eixos. Então, aqui o número inicial, à medida que o número inicial de indivíduos, o tamanho inicial da população aumenta, a probabilidade de extinção cai rapidamente, faz sentido. Né? Se eu boto meu bêbado bem longe do abismo, é menos provável que após um certo tempo ele não caia no abismo.
Mas isso aqui nos dá uma pista do que são tamanhos críticos de população, ou populações que estão mais sujeitas à extinção. Olha um limiar aqui, uau! Quem gosta de limiar vai gostar desse gráfico, né? Taxa de mortalidade. Acima de uma certa taxa de mortalidade, a gente tem um aumento bastante, né, brusco da probabilidade de extinção. Da mesma forma, com taxa de nascimento abaixo de uma certa taxa de nascimento, esses bichos têm a taxa de nascimento muito pequenininha, eles parecem estar mais sujeitos à extinção local. E tem coisas relacionadas com o espaço. Parece que também, quando eles têm uma área de vida maior, eles estão mais sujeitos à extinção. Aí a gente começa a entrar no campo dos resultados menos intuitivos, né? E aqui eu combinei os dois parâmetros de movimento, o tamanho do passo e a taxa de movimentação, num único coeficiente, que é chamado coeficiente de difusão, que expressa o quão rápido e o quão longe o bicho vai. Então é uma medida de se ele é rapidinho, anda o tempo todo muito e vai muito longe, ou se ele é um bicho mais lentão, né? E de novo, os bichos lentos parecem estar mais sujeitos à extinção do meu mundo virtual. E o ângulo de visada não parece ter grande efeito nos meus resultados. Eu esperaria também, né? Bichos mais orientados estão mais sujeitos à extinção. Tá ok com essa luz aqui? Desculpa. Joia! Então, esses gráficos todos aqui nos convidam a fazer algum tipo de análise estatística. Alguém tem um palpite de qual análise a gente poderia fazer aqui? Uma regressão logística, perfeito. Para quem não conhece, isso é uma variante de modelos lineares, né, da regressão linear. Ela vai buscar estabelecer uma relação entre y e x, é uma relação logística, porque ela é mais apropriada para descrever coisas que caem muito rápido e chegam num patamar mínimo ou num patamar máximo, né? Então, uma curva que faz alguma coisa tipo um S para cima ou para baixo. Então, mas é um modelo bem conhecido, fácil de aprender em estatística. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente os resultados que eu obtive ajustando uma regressão logística a esses dados. E aí a coisa mais interessante que eu encontrei aqui para mostrar para vocês bom, eu não vou entrar nos detalhes, mas você pode usar técnicas de seleção de modelos para experimentar diferentes modelos de regressão logística que levam ou não levam em consideração cada um dos parâmetros. Então você estaria avaliando se um modelo que tem taxa de mortalidade e coeficiente de difusão, por exemplo, é melhor para ajustar seus dados, para prever o valor de extinção, do que um modelo que não tem coeficiente de difusão. Então existem maneiras de você construir diferentes modelos e confrontá-los para descobrir qual deles descreve melhor, prever melhor a probabilidade de extinção, que é a minha resposta aqui. E você pode ainda colocar nesses modelos interações, que é isso que eu estou mostrando aqui. Os parâmetros podem interagir, ou seja, a minha superfície de resposta ela pode ser esquisita, torta, como eu mostrei nos primeiros slides. E é isso que está acontecendo aqui. Então, primeiro, a interação de duas das taxas, a taxa de nascimento e a taxa de mortalidade, com o tamanho populacional. O que esses gráficos estão mostrando? Agora que eu tenho probabilidade de extinção prevista pelo modelo. Então, essas linhas são os valores previstos pelo modelo, mas ele descreve bem esse conjunto de dados. Eu acredito em mim, não estou pondo os pontos aqui, porque as interações tornam difícil você plotar também os pontos. Tá? Então, aqui eu tenho a probabilidade de extinção prevista pelo modelo em função da taxa de nascimento para uma população inicial pequenininha, de um único indivíduo, e aqui para uma população de 20 indivíduos. E por que existe uma interação? Porque quando a população é pequena, importa muito a taxa de nascimento. Se a taxa de nascimento for pequena, existe uma probabilidade de extinção bastante grande se o tamanho inicial é pequeno. Se não, não interessa. Tem uma mensagem importante aqui, né? Se você tiver populações com 20 indivíduos ou mais, esse não é um parâmetro com o qual a gente deve se preocupar muito se a gente está querendo prever extinção da população. Já a taxa de mortalidade, ela tem o mesmo comportamento, à medida que ela aumenta, evidentemente, ou intuitivamente, a probabilidade de extinção também aumenta, mas, de novo, quando os tamanhos populacionais são maiores,
o efeito da taxa de mortalidade tem que ser a taxa de mortalidade tem que ser maior para o efeito se manifestar. Certo? Então aqui a gente tem uma interação em tamanho populacional e o efeito dos parâmetros do modelo sobre a probabilidade de extinção. E aqui as duas variáveis, os dois parâmetros que expressam o componente espacial do modelo e a interação deles também com o tamanho populacional. Então, de novo aqui, quando a população é grande, 20 indivíduos, quando a população é pequena. Quando a população é grande, o coeficiente de difusão também não afeta em nada a população inicial, tá? O coeficiente de difusão não afeta em nada a probabilidade de extinção. Quando a população é pequenininha, quanto mais o bicho se move, maior é a probabilidade de extinção. Isso aqui é uma variação pequena, né? Está indo de ponto 18 a ponto 20 e poucos, mas existe um efeito engraçado, né? Quanto mais o bicho se move, pior é. Quando a população é pequena, maior é o risco de extinção. Vou deixar para vocês especularem aí, eu tenho uma hipótese. E quanto maior a área de vida, que significa quanto maior o raio, menor o risco de extinção. Mas esses dois efeitos, de novo, só acontecem em populações pequenas. Então, no final das contas, esses 4 gráficos estão mostrando para a gente um forte efeito do tamanho populacional sobre o efeito dos outros parâmetros. E a mensagem geral é que quando as populações são grandes, nem precisam ser tão grandes, acima de 20 indivíduos, os outros parâmetros não têm tanta importância. Ou seja, a gente deve se preocupar muito mais com o tamanho inicial de uma população, então, programas de reintrodução. Por exemplo, isso pode ser uma informação importante do que se o bicho tem uma taxa de nascimento muito elevada ou não, né? Uma fecundidade elevada, uma probabilidade ou não. Tudo isso no meu mundo virtual, tá? Não estou afirmando que é assim no mundo real. Só fazendo o exercício de supor que eu fiz um bom modelo, ele expressa bem alguma situação que eu quero estudar e brincando de tirar algumas conclusões sobre essas premissas. Estou dizendo que é assim, na realidade. Mesmo porque esse é um exemplo bastante simples, né? Agora a gente tem interação entre outras duas interações que eu encontrei que são muito importantes. O efeito da taxa de mortalidade sobre o efeito da taxa de nascimento e o efeito da taxa de mortalidade sobre o coeficiente de difusão. Então, de novo, começando por aqui, quando a taxa de mortalidade é muito baixinha, não existe um efeito coeficiente de difusão. Ou seja, não interessa se os bichos se movem rápido e muito, ou pouco e devagar. Mas, quando a taxa de mortalidade é muito alta, bichos que se movem pouco e por curtas distâncias têm uma probabilidade alta de se extinguir. Isso eu consigo entender. Porque a regra é a seguinte: se você está dentro da tua área de vida tem outro coleguinha, você não vai se reproduzir, mas você ainda corre o risco de morrer. Os filhotes nascem e ficam do lado do pai. Se eles não se moverem rapidamente, eles estão correndo o risco de morrer. Certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Então, no final disso aqui está, de uma maneira bastante simples, chamando a atenção para um evento de dispersão dos filhotes após um certo tempo. Ele não pode ficar do lado da mamãe, porque senão ele não vai conseguir se reproduzir. Bem freudiano isso, né? Mas, enfim, acontece. Nas melhores famílias. Ok. E a outra interação que tem aqui é da taxa de nascimento com da mortalidade de novo com a taxa de nascimento. A gente já viu e é bem intuitivo de que quando a taxa de nascimento é alta, a probabilidade de extinção cai. Mas tem uma interação com a taxa de mortalidade. Taxas de mortalidade muito altas, que está em azul aqui, exigem taxas de nascimento altíssimas para reduzir o risco de extinção. Isso é um comportamento conhecido dos modelos estocásticos, que quando você tem taxas muito elevadas, probabilidades elevadas de eventos acontecerem, o sistema oscila demais. Tá? Porque tem uma chance muito grande de morrer, então pode morrer um monte de gente, mas também tem uma chance muito grande de nascer, e nasce um monte de gente. O sistema oscila mais, e oscilando mais, ele tem mais riscos de cair no abismo, de bater na barreira do zero, extinção. Certo? Legal. Então, isso aqui são alguns exemplos de como a gente pode usar a regressão logística, que nos permite avaliar, entre outras coisas, a interação entre as variáveis, para entender melhor o nosso modelo e tirar daí algumas conclusões que não são tão intuitivas assim. Né? Para mim, essa é uma das utilidades dos modelos. Então, concluindo,
A primeira mensagem eu acho que é essa: a gente pode aprender muito e descobrir coisas surpreendentes explorando adequadamente o nosso espaço de parâmetros. Essa lógica que eu apresentei aqui de uma modalidade de espaço de parâmetros, que é o hipercubo latino, mas existem várias outras técnicas que seguem a mesma lógica. Essa técnica que eu apresentei aqui segue uma lógica que também existem outras técnicas de exploração de espaço de parâmetros mais requintadas, mais refinadas, com as quais você pode descobrir várias outras coisas. E uma das coisas interessantes é que isso é aplicável a qualquer tipo de modelo matemático probabilístico ou determinístico, modelos computacionais. Isso é aplicado até ao Angry Birds, se vocês quiserem. Tá? Não dependem de solução analítica, então você pode ter um modelo com solução analítica desconhecida, um modelo computacional, um modelo... Fiquei perguntando se modelos verbais também permitiriam a exploração de espaço de parâmetros, talvez modelos qualitativos, algo a pensar. E eles se baseiam em princípios que são bem conhecidos da gente, nós ecólogos, perdão, e a gente já aprende a estatística, então a gente pode pegar todo o ferramental estatístico que a gente já está aprendendo por outros motivos para analisar os nossos dados reais e usar exatamente esse ferramental para analisar os dados gerados no nosso mundo virtual dos modelos. Essas três características da exploração do espaço de parâmetros são muito atraentes. E para quem está curioso, quer saber um pouco mais, existe uma primeira versão do primeiro capítulo da tese do André Chalon, disponível, pré-print, disponível no Archive, que é uma revisão sobre exploração de espaço de parâmetros. Lá vocês vão encontrar tudo isso de uma maneira mais sistematizada e também uma descrição breve de algumas outras técnicas de exploração de espaço de parâmetros que eu não tratei aqui nessa palestra. Para quem está interessado em modelos estocásticos populacionais, eu recomendo fortemente esse livro, principalmente não, os dois primeiros capítulos dão uma excelente introdução a modelos estocásticos populacionais e depois os outros capítulos já entram em modelos mais específicos, mas, no meu entender, é uma das melhores introduções dessa classe de modelos para biólogos. E códigos em R e um pequeno tutorial, códigos em R para fazer o hipercubo latino, como eu fiz aqui, com esse modelo, e um tutorialzinho bem simples de como usar esses códigos estão disponíveis no site do meu laboratório, então quem quiser pode ir lá baixar e começar a fazer hipercubos latinos. Se não servir para mais nada, serve para impressionar as pessoas, não conversa com o técnico. Você estava fazendo hoje à tarde? Eu estava ali trabalhando com hipercubo latino. Pode rever algo mais. Bom, chegou a hora de agradecer, são muitas pessoas. Eu queria agradecer aos meus colegas de colaboratório. A Laje é um colaboratório que a gente tem. Adorei a palavra colaboratório, né? Wonderful. Glauco Machado e Paulo Guimarães são meus parceiros de colaboratório. A Laje tem sido um ambiente intelectual extremamente estimulante para mim, eu acho que para todos os alunos. A ideia é que seja isso, então eu quero agradecer muito a eles, porque isso e tudo mais que eu venho fazendo tem se beneficiado enormemente desse ambiente intelectual que eles me ajudam a construir. Quero agradecer muitíssimo a Garcia, que nos ajudou a fazer isso aqui, a programar nos ensinou sobre modelos baseados em indivíduo, um monte de coisa fantástica. A Garcia foi lá em São Paulo ensinar a mim e aos meus alunos isso, e esse modelinho que eu apresentei aqui é o código que a gente fez, deriva do código que a gente fez lá na disciplina do Garcia. Queria agradecer a Garcia e Charbel pelo privilégio da interação. São pessoas fantásticas, são educadores e pesquisadores fantásticos, fora do comum. É um privilégio poder interagir com vocês. Vocês têm muita sorte dessas três pessoas aqui, assim como vários outros professores do programa. Né? Agradeço ao UFBA, ao INOMEP pelo convite para participar de todas essas atividades. São muitas, gente. Amanhã a gente tem uma banca, né? Mas estou adorando, está ótimo, está muito legal. Como eu disse, eu gosto muito de trocar ideias com esse grupo aqui. Ao CNPq e à FAPESP, que apoiaram a minha pesquisa, e muito obrigado a vocês por aguentar minhas divagações nessa palestra. Bem, temos 6 minutos para a discussão.
Na verdade, uma tecnicalidade, mas eu fiquei em dúvida aqui. Porque parece que as relações dos parâmetros que variam com a resposta não são lineares, não é isso? Sim. E aí você está apresentando nos gráficos ali os resíduos das relações, não é? Que é o efeito de um fator sobre a outra, tirando todos os outros. Isso, exato. E aí, como que você gerou esses resíduos, se as relações originais lá, elas não são lineares, você transformou? Como que você lidou com isso? Você pode fazer isso com a própria regressão binomial, com a logística. Então, você ajusta o modelo logístico, que é o mais adequado com um dado de uma resposta que é a proporção, e depois você usa exatamente o mesmo raciocínio que você usa para modelos lineares, você tira o resíduo daquilo e plota contra o resíduo da outra variável. Tá? Então, entre as variáveis é uma relação linear, entre as variáveis preditoras você tem uma relação linear. Tá? Mas cada variável preditora tem uma relação logística com a resposta que é a proporção. Então, você faz isso e produz os gráficos de relações parciais que são análogos a quando você tem só modelos lineares. É isso? Um comandinho do R. Oi, Paulo. Eu tenho sempre uma dúvida com relação à modelagem que eu estou fazendo, que é como fazer com que minha modelagem não vire simplesmente um videogame, que é a parte da validação, que é relacionar os dados que você está parametrizando lá com o mundo real, né, com a biologia, se a gente está trabalhando com biologia. E aí você falou que na parte da delimitação do espaço de parâmetros é que eu vou recorrer a algum dado real da literatura para, enfim, para não pegar todos os parâmetros possíveis que eu posso explorar ali e tornar uma coisa mais biológica. Mas aí eu sempre fico na dúvida se por exemplo, ali você delimitou um mamífero, pequenos mamíferos, você deu um exemplo, assim, poderia ser pequenos mamíferos isso aqui. Então vamos pegar dados de mortalidade relacionados com pequenos mamíferos. A minha dúvida é, quando eu faço isso para pequenos mamíferos, por exemplo, eu trabalho com ecologia de paisagem, né? Então os dados de onde eu vou tirar é da paisagem. Mas como eu trabalho com indivíduos, eu tenho que estar relacionando com indivíduos na paisagem. Só que se eu pego um indivíduo específico, eu perco um monte de generalizações do meu modelo. Eu não posso mais generalizar para aves se eu pegar mamífero. E eu não posso mais generalizar para mamífero se eu pegar aves. Mas o foco do meu trabalho é ecologia de paisagem. A ecologia de paisagem tem que falar sobre as métricas da paisagem. Então como é que eu consigo fazer enfim, esse trade-off entre pegar dados que são mais palpáveis para poder parametrizar e, enfim, poder fazer generalizações mais amplas. Se você tem alguma coisa para falar sobre essa parte. Eu diria que, especialmente em biologia, os grandes problemas da biologia em geral é que nossas teorias são sempre muito contingenciadas, né? Não temos muita teoria geral, porque os detalhes importam muito. Então, por mais que você queira expandir esse espaço de parâmetros, aqui eu coloquei só mamíferos. A base de dados de um dos autores, do McCoy, e colaboradores, tem desde micro-organismos até árvores. Eu acho que não é uma boa botar isso tudo numa única simulação, porque aí você tem questões de escala, de tempo, de espaço, que não faz sentido mais você colocar, né? Mas mesmo que eu usasse isso, eu ainda estaria... não teria uma teoria geral sobre a vida do universo e tudo mais. Eu acho que a mensagem é essa. Em biologia a gente não crê que esse seja um bom projeto. O teu problema específico, eu acho que uma melhor estratégia é definir grupos que são de interesse, aves, mamíferos, sapos, enfim, o que for do seu interesse, e pensar cuidadosamente sobre a combinação de parâmetros e o modelo que você quer rodar para cada um, porque veja, o modelo também pode ser muito diferente, né? Nesse modelo aqui, quando eu coloquei esse raio e essa regrinha de que o filhote tem que dispersar, quer dizer, tem a consequência do filhote dispersar, eu já estava pensando exatamente em alguns bichos que tem isso, né? O filhote não pode ficar perto da mãe. Para outros, talvez esse modelo não faça sentido. Então, para mim, a resposta é ao contrário. Eu acho que você tem que ter essa sensibilidade, o biólogo tem, de fazer um recorte do teu espaço de parâmetros e buscar os dados correspondentes que sejam recortes façam sentido. Queria fazer um comentário, não pergunta, Paulo. O comentário tem a ver com a pergunta do Bruno.
Talvez uma coisa que a gente faz em pesquisa qualitativa possa ser transposta para esse problema que o Bruno apontou. Tem gente em pesquisa qualitativa que não acredita em generalização. Né? Vocês podem esquecer que pesquisa que não generaliza é inútil, em geral. Mas então, acho que isso tem que generalizar. E uma abordagem para generalizar a pesquisa qualitativa é você maximizar a variedade dos casos. Então, um dos problemas que a gente tem com a pesquisa qualitativa é que ele não sabe o espaço parâmetro nem a variabilidade. Então, você pega assim,